Olha aí, pessoal, mais uma vez a grande mídia revoltada com o Lula, com a capacidade que ele tem de falar bobagens e de prejudicar o próprio governo. Não, a grande mídia não virou de direita, não são apoiadores do Bolsonaro, não são liberais, nada disso, né? Eles estão preocupados apenas com o enfraquecimento que o próprio Lula causa no seu governo e na esquerda como um todo. No caso aqui, a questão fiscal. A questão econômica, que é o grande calcanhar de Aquiles, é o que motivou a onda de memes do Tachad aí e é o que causa os problemas mais sensíveis para a população, inclusive aqueles de mais imediato prazo, como, por exemplo, aí, o aumento do dólar, que realmente é uma coisa quase que instantânea e que vai repercutir em alimentos, vai repercutir na gasolina, vai ficar perceptível para todos. Embora o Lula goste de dizer que o pobre não come dólar, a verdade é que para manter a mesa do pobre abastecida, o Brasil compra muita coisa de fora que é comprado, adquirido, obviamente, com dólares, né? Então tem o pessoal do Estadão aqui afirmando que o Lula usa a demagogia como natureza política, né? Falar uma coisa e desdizer isso completamente depois e usar supostamente ali aquela ideia, né, de que, na verdade, ele está preocupado com o povo e tudo mais. Enfim, vamos olhar essa análise do pessoal do Estadão para a gente conversar um pouco sobre esse tema. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, qual que é a revolta do pessoal aqui, né? Que alguns dias atrás, né, o pessoal convenceu o Lula, o Haddad principalmente, né, convenceu o Lula a mudar um pouco o discurso para falar que tinha responsabilidade fiscal sim. Foi no comecinho agora de julho. Por quê? Dias antes, o Lula estava destruindo a economia brasileira com palavras, indo em rádios do interior do Brasil falar um monte de bobagem. O dólar chegou a bater 5,70, essa é a realidade. A consequência do que o Lula fala e das coisas que ele principalmente estava falando naquele período, aí no dia 3 de julho, então, o Lula apareceu publicamente, né, e falou que responsabilidade fiscal não é uma palavra, é um compromisso deste governo. Obviamente o Lula já desdisse isso 2 semanas depois, né? O discurso durou 2 semanas, e é que o pessoal do Estadão coloca até uma brincadeira aqui, né? Que é comparar, dizendo que o governo Lula deveria ter, sabe aquelas plaquinhas que tem em obras, em construção, estamos há tantos dias sem acidente, né? O governo Lula precisa disso, né? Que estamos há tantos dias sem que o Lula fale bobagem e prejudique a própria imagem do governo, né? Que seria aqui o esforço de transmitir confiança no compromisso de equilibrar as contas públicas, né? Faço um parêntese importante que não tem nada a ver com a história aqui, do Lula ser demagógico e nada disso, mas isso aqui, equilíbrio das contas públicas, né? Por que isso aqui é importante? A própria Simone Tebet falou, dando uma entrevista, acho que foi hoje mesmo, inclusive, dia 18, dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, Simone Tebet falou que o governo Lula tem compromisso com a redução do déficit fiscal, sim, para evitar o problema dos juros, para evitar o problema da inflação, né? Olha que coisa, o pessoal ainda insiste em falar que inflação não é aumento da base monetária, que é aumento dos preços, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então os gênios econômicos que afirmam isso precisam me dizer por que todo mundo, até na grande mídia, olha só, e a Simone Tebet, gente do governo, por que eles afirmam que a falta de equilíbrio nas contas públicas, ou seja, um déficit fiscal, uma dívida pública crescente, provoca inflação? Por que isso aí acontece, né? Obviamente, né, você sabe muito bem, eu vivo falando aqui, que o governo financia sua dívida, ainda que indiretamente, com dinheiro impresso do nada. Então, quanto mais dívida o governo faz, quanto mais dívida ele emite, maior se torna a base monetária, maior é a inflação. Por conta disso, os preços vão subir e tudo mais. Então, todo mundo reconhece isso aí, que a questão fiscal é algo crucial por conta disso. Se o governo se endividar, vai ter esse problema. Não é apenas por uma questão moral, né? Não, o governo não pode se endividar. É uma questão prática econômica. Se a dívida pública aumentar, ela tem que ser financiada por dinheiro impresso do nada, e aí esse dinheiro impresso do nada vai circular na economia
e virou aquela catástrofe que você já sabe, né? Então, o Lula falou ali, bateu o pé, falou que não, eu tenho compromisso fiscal, a minha mãe me ensinou a ter responsabilidade fiscal e tudo mais, né? Mas ele segurou 2 semanas então, sem tocar nesse assunto, até depois se saiu bem falando do dólar, logo na sequência ali e tudo mais, né? Se saiu bem falando do Trump, numa resposta que parecia ensaiada com a mídia, inclusive, mas enfim, não aguentou, né? Que a natureza do Lula, né, é implacável, conforme eles colocam. Deu uma entrevista lá para a Record, então, né? Que, aliás, até vazou antes da entrevista acontecer, mas ele falou tranquilamente, né? Que a meta fiscal não precisa ser atingida se houver coisas mais importantes para fazer, né? Como se aqui, né? Se uma coisa não dependesse da outra, obviamente, né? E falou assim, não, o arcabouço vai ser cumprido, né? Como que vai cumprir o arcabouço afirmando um negócio desses, né? Vou cumprir o arcabouço sem respeitar a meta fiscal. Como? Grande mistério, né? Uma coisa acaba excluindo a outra, são mutuamente excludentes aí, né? Uma coisa completamente absurda que o Lula falou, obviamente, assim, do ponto de vista até institucional, tá? Isso aqui é um problema institucional. O cara falou, basicamente, que ele não tem que obedecer o orçamento, porque o orçamento diz que tem uma meta fiscal que tem que ser estabelecida. E ele falou que não tem problema nenhum, né? Tem coisas mais importantes. Ou seja, aquilo que o Congresso Nacional, responsável por votar e aprovar o orçamento, estipulou, Congresso Nacional, que são os representantes do povo, ou seja, em tese, o orçamento aprovado pelo povo brasileiro, o Lula não tem que cumprir esse orçamento. É isso o que ele diz aqui, né? E o pessoal aqui do Estadão segue dizendo, na verdade, que o Lula, de forma demagógica mesmo, coloca tudo como sendo positivo na economia, menos a taxa de juros, que é justamente a única coisa que está segurando a economia brasileira hoje, impedindo a inflação de disparar. Ou você acha que R$1 trilhão de endividamento que o governo fez nos últimos 12 meses, que isso aí é dinheiro que espontaneamente o mercado entregou para o governo Lula por meio de compra de títulos e tudo mais, né? Faça-me o favor, não tem essa grana toda disponível. Obviamente, há uma pressão inflacionária sendo represada hoje pela taxa de juros mais elevada. Se isso for tirado, meu amigo, acabou, a parada vai desandar por completo aí, né? Então aqui o pessoal entra naquele ponto que eu falei, que déficits fiscais retroalimentam a inflação e eles causam, por sua vez, o dólar mais alto, o câmbio desvalorizado e os juros mais altos também, né? E aí os juros causam problemas sim para a população, embora controlem a inflação, vão fazer o pessoal ficar mais pobre, diminuir o poder de compra, os investimentos vão cair, né? Enfim, são coisas bastante problemáticas. E aí se não tem investimento, não tem criação de empregos, não tem expansão de negócios, não tem valorização do trabalho, porque o trabalho deixa de ser cada vez mais produtivo, fica estagnado, e aí deixando de produzir, não produzindo mais, não aumentando a produtividade, a remuneração não vai aumentar também, os salários estão estagnados no Brasil por conta disso aí, inclusive, né? Mas o Lula, ao invés de reconhecer esses problemas, o que daria muito trabalho, obviamente, prefere criticar o Campos Neto, criticar o mercado aqui, né? Atacar o mercado, falando que o pessoal tem que... O Brasil não tem que ter gente vivendo de dividendos, não, tem que ter gente vivendo do trabalho, né? É uma coisa completamente patética, obviamente. E o principal de tudo é que, ok, o Lula é um cara que não tem uma inteligência muito grande, obviamente, a gente sabe disso, né? Só que ele entende as coisas que ele está falando, ele sabe que é mentira o que ele está falando. É demagogia mesmo. É discurso para o povo, é enganação, é para parecer bonito lá no discurso, e tem muita gente que concorda. Eu trouxe aqui, pouco tempo atrás, uma pesquisa mostrando que o brasileiro concorda com o Lula em matéria de juros, né? Que é um assunto difícil, de fato, aí, das pessoas considerarem, né? O Haddad tentou segurar a peteca mais uma vez, limpar a barra, apagar o incêndio do Lula, né? Falou que, na verdade, as falas do Lula foram divulgadas fora do contexto. Hoje, inclusive, a Simone Tebet saiu da reunião com o Lula falando que o Lula estava plenamente convencido de cortar gastos, de contingenciar aí tudo mais, né? Enfim, né? Essas desculpas que o Haddad tem dado não convencem tanto o mercado como antes, porque a prática está se revelando uma tragédia, né? E o próprio Lula, reiteradas vezes, insiste em falar as coisas de forma clara, inclusive, né?
Qual é, Haddad? Foi divulgada fora de contexto a fala do Lula? Ouve o que o Lula falou? Me diga se não é exatamente isso que todo mundo entendeu. O cara não tem compromisso fiscal. Ele falou abertamente que a equipe econômica não convenceu ele ainda de corte de gastos, de ter que fazer corte de gastos. O que é preciso dizer mais além disso, né? Então sim, o Lula é um demagogo, um cara aí que não tem compromisso fiscal, sei lá porque o mercado às vezes acredita nele, mas a paciência do mercado obviamente já está acabando e parece que é da grande mídia também. Mas me diga, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.